tarde. Hoje, Pensar Política tem um formato diferente do habitual. Estamos em direto a partir de Rio Tinto. São 15 horas e alguns minutos da tarde. E hoje tenho comigo a doutora Isabel Santos, que é candidata do Partido Socialista às eleições europeias. Isabel Santos é licenciada em Relações e Cooperação Internacional, com pós-graduação em Sociologia. Foi governadora civil do Porto, talvez, parece-me que é a última governadora civil que o Porto teve. Depois foi substituída num período de transição porque ficou o meu chefe de gabinete nomeado governador. Não? Sim. Portanto, é vice-presidente da Comissão de Democracia, Direitos Humanos e Questões Humanitárias da Assembleia Parlamentar da Organização de Segurança e Cooperação da Europa, é política e é deputada da Assembleia da República. Assim, traços largos, é uma imagem do que a Isabel Santos é. Ela fez um percurso profissional ao longo de vários anos e dedicou-se à política nos últimos, direi 20 anos, mais ou menos. 15 anos que se tem dedicado à política e tem tido alguma participação e tem feito uma carreira internacional muito interessante que se calhar lhe vai dar se calhar não, de certeza vai dar um handicap muito grande nestas eleições europeias enquanto eurodeputada. Eu começaria por dar a palavra à Isabel para ela nos falar um pouco, começando nas questões da defesa, na defesa e segurança, como é que a Isabel vê estas questões da política na Europa, as políticas da defesa, da segurança, enquadrada num processo das políticas de migração que hoje são tão necessárias para um momento tão trágico que vive a humanidade, nomeadamente com os refugiados de várias guerras civis que se vão instalando por essa Europa fora. E o mundo, não só a Europa. Sim. Eu distinguiria as questões da defesa e da segurança da questão que tem a ver propriamente com o fluxo migratório mais intenso que se tem sentido nos últimos anos, sobretudo o fluxo migratório mais intenso que se sentiu entre 2015 e 2016. No debate há uma certa mistura entre essa vertente mais securitária do tema e as migrações. A questão de defesa e segurança na Europa é uma questão em si, não tem nada a ver com a questão migratória. Embora a questão migratória, em alguns aspectos, tenha vindo aqui reforçar... Eu falo nesta questão da politicamente migratória porque, de facto, há algumas teses de que devemos reforçar esse aspecto por causa disso. A necessidade de reforçar o controle das fronteiras externas, etc. Bem, nós temos necessidade de reforçar o controle das fronteiras externas devido à instabilidade que se vive na vizinhança do território da União Europeia. E essa instabilidade, tanto se vive a sul, na zona do Mediterrâneo, como se vive também no flanco leste, com a política mais expansionista e intervencionista da Rússia. E, portanto, de qualquer forma, nós devemos encarar a política de segurança e defesa como uma questão única, que existe per si, que devemos enfrentar com total clareza. É evidente que o surgimento de alguns movimentos extremistas, movimentos de base com a atuação de base terrorista, na zona do Médio Oriente e que têm vindo a ter intervenção desestabilizando muitos desses países, causa preocupação em termos do que é manter fronteiras seguras, manter a segurança dentro do território europeu, quando nós sabemos que temos fronteiras abertas entre os nossos países. Aí há uma necessidade, verifica-se uma necessidade de reforço efetivo da segurança das fronteiras externas e de uma maior cooperação entre os países da União Europeia no reforço desse controle das fronteiras externas e na cooperação para a segurança dessas fronteiras externas. A política europeia de segurança e defesa é uma política que vem a evoluir ao longo dos anos
com avanços e recuos, sem muitos avanços, digamos, mas que nos últimos anos acabou por ter um avanço mais significativo na afirmação de uma política europeia de segurança e cooperação e segurança comum, e ultimamente com os passos que foram dados no sentido de uma cooperação estratégica permanente em matéria de segurança e defesa. E isso surge porquê? Surge pela necessidade de existência de uma certa independência da Europa face àquilo que era a situação até aqui, muito suportada pela atuação dos Estados Unidos e pela NATO. Não há um corte neste momento com a NATO, até porque temos muitos Estados-membros que são membros NATO e mantêm a cooperação NATO, e a NATO tem uma função essencial em matéria de segurança, que não tem nada a ver com a função da União Europeia. No entanto, dentro do nosso espaço, o que se preconiza é a existência de uma capacidade de cooperação e mobilização a qualquer momento para eventuais ações necessárias, não só dentro do nosso território, não só na salvaguarda das nossas fronteiras externas, mas também até em cooperação com a própria NATO e em cooperação com outros países terceiros. É uma das coisas que eu não consigo compreender bem, porque é que a Europa, estando ela carente de mão de obra, carente de população, mais do que de mão de obra, carente de população até para o seu crescimento, porque a Europa está a envelhecer progressivamente, até com a esperança de vida, porque é que não se faz uma política de migração mais ativa, ou mais proativa, no sentido até de culminar esse processo de crescimento da própria... Essa é uma grande questão, e geraram-se muitos mitos, sobretudo com este movimento de gente que veio da África e do Médio Oriente, de alguns países onde se verificam fenómenos de radicalização religiosa. Gerou-se aqui uma série de mitos em torno desse movimento de gente que afluía à Europa para aqui encontrar, muitos deles, única e simplesmente asilo e proteção internacional, outros em busca de melhores condições de vida. Gerou-se esse mito da segurança. As pessoas que vêm já... Não vamos dizer que não possa haver um caso ou outro que seja problemático em termos de segurança, mas neste momento existe um sistema de triagem, de checagem de informação sobre cada uma dessas pessoas à entrada dos nossos territórios, que é muito fácil detectar casos de pessoas que venham com outros intuitos que não sejam unicamente o de estar a fugir à guerra ou de estar a procurar uma situação económica mais digna e condições de vida mais dignas para si próprio e para as suas famílias. Tem havido uma resistência muito grande de diversos países da União Europeia por questões que são históricas, em alguns casos, e por questões políticas também. Porque exatamente há movimentos de extrema-direita radical e xenófoba que têm aproveitado todos os argumentos e mais alguns para jogar contra estes migrantes e refugiados, dizendo que são pessoas que estão a invadir, que há uma espécie de uma conspiração para invadir a Europa, que são pessoas que são radicais, extremistas, religiosos, que virão perpetrar atos violentos, e nós sabemos que não é assim, até porque todos os atos terroristas que ocorreram dentro da Europa foram cometidos por europeus. Foram cometidos por pessoas que estão a viver há muitos anos na Europa e que estão com processos, alguns processos de integração mais complicados dentro da sociedade europeia, outras pessoas que, vivendo cá, decidiram radicalizar-se a partir de determinado momento
cedendo ao chamamento de alguns desses movimentos radicais externos, e portanto não há aqui esse mito que se está a criar em torno dos refugiados é algo que nós devemos de todo combater. A Europa tem que encarar definitivamente o problema demográfico. Nós estamos numa queda acelerada da nossa população e numa queda acelerada da população em idade ativa. Basta termos bem presentes que se estima que em 2050 a população alemã em idade ativa sofrerá uma queda de menos 11 milhões de pessoas, serão menos 11 milhões de pessoas em idade ativa, o que representa também um problema para a sustentabilidade do nosso modelo social, um problema para a própria economia da União Europeia, e por isso, sabendo nós que o nosso paradigma também de família mudou, as pessoas não estão disponíveis para ter o mesmo número de filhos que tinham há anos atrás, nem estão disponíveis para ter os filhos na mesma idade que tinham há anos atrás, somos pais e mães cada vez mais tardios. Portanto, a nossa estrutura demográfica mudou completamente e o nosso paradigma de vida mudou e não conseguimos, por mais políticas de natalidade que tenhamos, e é bom que mantenhamos políticas viradas para a natalidade, não vamos conseguir repor a população em níveis que são importantes para que mantenhamos o crescimento económico, para que mantenhamos o nosso modelo social. Logo, o que importa neste momento é, primeiro, uma resposta de acolhimento àqueles que procuram asilo. E esses que procuram proteção internacional, nós devemos dar-lhe uma resposta assertiva, clara, de acolhimento, mas partilhada pelos diferentes países. Não podem ser só os países da frente, os países da linha do Mediterrâneo, a ficar com a responsabilidade da resposta humanitária a essas pessoas, porque não têm a capacidade de absorção e de fazer a integração de todas essas pessoas. E depois temos que ter uma política de vistos para trabalho, para estudo, para reagrupamento familiar, que permita a integração daqueles que, por motivos económicos também, e são perfeitamente entendíveis esses motivos económicos, e nós portugueses, que somos uma população com grande tradição de imigração, percebemos perfeitamente o que é que essas pessoas procuram e a mais-valia dessas pessoas para as diferentes sociedades em que estão integradas. Portanto, temos que ter aqui uma política de vistos que permita um movimento legal, ordenado e seguro destas pessoas, para que estas pessoas não sejam sujeitas à exploração a que estão a ser sujeitas do outro lado do Mediterrâneo, para que não passem por condições que são absolutamente aviltantes da dignidade humana, pelas quais têm que passar ao longo da rota até chegar à Europa, e para que o Mediterrâneo, que foi sempre um território de partilha de culturas, que foi sempre um território de encontro, de riqueza, de acolhimento, deixe de ser um vasto cemitério. Não deve a Europa também dedicar-se um pouco ao desenvolvimento económico, sim, dessas zonas do mundo, nomeadas, para evitar um pouco para evitar para evitar que este movimento seja um movimento desesperado. Aliás, nós temos aqui que ter bem presente a responsabilidade da Europa no mundo e como é que a Europa se deve afirmar no mundo. A Europa deve afirmar-se como um pilar de desenvolvimento sustentado e sustentável e um pilar de democracia e de defesa dos direitos humanos. E não podemos fazer isso... a sua componente social, que foi um pilar da sua construção. Não é? Exatamente. E não podemos fazer isso sem pensar em ter aqui uma política de cooperação com esses países. Aliás, é uma matéria também que neste momento sofre grande discussão no seio da União Europeia e que sofrerá, penso eu, que uma séria evolução nos próximos anos, tendencialmente. Nós temos que ter uma política de cooperação para o desenvolvimento muito assertiva, que não seja meramente uma política de despejar dinheiro sobre os problemas. Nós, neste momento, a União Europeia é
um dos maiores doadores mundiais. 60% da ajuda humanitária distribuída no mundo tem origem na União Europeia, provém da União Europeia. E, portanto, temos que manter esse forte investimento na cooperação para o desenvolvimento, de forma que esses países, por um lado, primeiro encontrem a estabilidade e a segurança necessária à vida em condições dignas, para que nesses países se estabilize a vida dentro de padrões democráticos regulares e para que haja paz e desenvolvimento, para que as pessoas não tenham que vir a fugir da fome, da miséria, da perseguição, seja ela por questões étnicas, políticas ou outras, mas que passem a vir trabalhar na Europa por uma questão de opção, com certeza que de melhoria ainda de condições de vida, mas não com o peso da fuga à guerra, à perseguição e a condições absolutamente calamitosas de vida que têm nos seus países. Isabel, a Europa está hoje confrontada com um conjunto de problemas, um conjunto de desafios mais propriamente dito, que tem a ver com a sua integração no processo de desenvolvimento tecnológico, em que está confrontada com grandes concorrências, nomeadamente a China, os Estados Unidos, onde a Europa parece estar a perder algum enlace sobre isso, sobre de facto o desenvolvimento tecnológico. Embora seja ainda tenha algum peso significativo. O que é que se propõe para que a Europa hoje avance mais, já que o orçamento vai passar de 80 mil milhões de euros para à volta de 120 mil milhões de euros? Quais são aquelas áreas onde nós devemos, de facto, onde a Europa, no seu conjunto, se pode mexer, se pode orientar, e que parte é que Portugal poderá usufruir disto, desde que temos o processo da neonatologia em Braga, não é? Sediado em Braga, sim. com um outro polo em Vigo. Sim, a área da saúde, a área da saúde, também com a investigação no que tem a ver com o combate ao hoje estamos a falar da inteligência artificial, essas coisas todas, não é? Há aqui nichos de inovação, que são importantes, há nichos que nós já ficamos um bocadinho para trás, como é evidente. Por exemplo, ficamos para trás no 5G. Em termos de inteligência artificial estamos a avançar, mas é evidente que há aqui um desequilíbrio muito grande de competição com a China, um desequilíbrio muito grande que vem desde logo do facto de nós jogarmos com regras que os chineses nem sequer jogam com essas regras, naquilo que tem a ver com a proteção de dados individuais, na proteção dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, que os chineses nem sequer jogam com isso, além de estarmos nós a trabalhar. Avançam. Sim, eles avançam e nós estamos a trabalhar numa economia de mercado livre, não estamos a trabalhar numa economia de comércio livre altamente intervencionada pelo Estado. Tudo isto cria aqui grandes desequilíbrios e é evidente que os chineses nessa matéria tiveram avanços muito significativos. No entanto, ainda nessa matéria e com todas as regras que nós temos, e é bom que prossigamos dentro dessas regras e que não caiamos na tentação de sair dessas regras, há nichos que nós podemos ainda explorar e que são importantes, e há avanços ainda a fazer em matéria de inteligência artificial, e que nós teremos com certeza na Europa uma palavra também ainda a dizer nessa matéria. Mas também temos em muitas outras áreas que são fundamentais, que representam avanços
científicos fundamentais, como, por exemplo, a questão da investigação no combate ao cancro, que neste momento há na União Europeia uma missão de investigação e desenvolvimento nessa área, com investimentos muito importantes e com avanços significativos que estão a ser feitos em matéria de investigação, e os centros portugueses de investigação nesta área estão a trabalhar de forma a integrar essa missão, que é um passo também muito importante e que nós devemos aqui salientar e sublinhar. Do trabalho, devemos aqui salientar e sublinhar bem o trabalho que está a ser feito, nomeadamente por este Governo, nesta matéria, no incentivo a esses centros de investigação, e é um trabalho cada vez mais aproximado desses centros de investigação com outros centros europeus, porque ninguém pense, e essa é a mais-valia realmente da União Europeia, é de termos este conjunto de países com diferentes níveis de especialização em diferentes áreas a trabalhar em conjunto. Esta escala traz-nos de facto aportam sempre os seus próprios conhecimentos, sim, não é? Sim, portanto, nessa conjugação de ideias que se pode avançar com um processo esta escala acaba por nos trazer aqui uma possibilidade de maior avanço e de progresso, contribuindo assim para uma maior qualidade de vida da nossa população. Isabel, um dos grandes desafios que tem neste momento a Europa passa também pelo Brexit. Como falar ou como ultrapassar a saída da Inglaterra, da Inglaterra, agora falta-me o outro termo, do espaço europeu, do Reino Unido, do espaço europeu, e que efeitos é que isso poderá ter na União Europeia, em particular em Portugal, onde nós sabemos que temos tido, ao longo de séculos, não é? uma forte ligação. Uma forte ligação. Temos a questão dos turismos. Temos a questão do turismo, temos a questão comercial, com um peso significativo. Não é por acaso que o governo português avançou logo com um fundo de suporte àquelas empresas que têm maior dependência desse mercado, para que possam procurar numa fase inicial outros mercados e até adaptar a sua estrutura produtiva a outros nichos de mercado internacional. Não é por acaso que nós avançamos logo de imediato com um plano de contingência, de forma a garantir aos portugueses que permanecem no Reino Unido que as condições que tinham enquanto cidadãos da União Europeia se mantêm mesmo depois do Brexit, e dando, como é evidente, a contrapartida a todos aqueles cidadãos já agora, antes britânicos que estão em território nacional. Eu vou integrar aqui uma questão que é um bocado, acho que tem a ver com a questão da União para a investigação. É uma das coisas que a Inglaterra, o Reino Unido, mais tem preocupado, e os jovens estão a ficar preocupados, é de facto com a questão de perderem esse espaço, e é uma das coisas que o Reino Unido quer estabelecer outros, para além de ficar com o mercado aberto, quer também a parte da investigação, porque sempre sem capacidade para avançar sozinha com esse processo. Sim. Portanto, é só integrar isso para há perdas enormes para o Reino Unido com a saída. Por melhor que seja o acordo, nunca será a mesma situação que estar dentro da União Europeia. É evidente que nós também percebemos que o Reino Unido esteve sempre com um pé dentro e outro pé fora. Agora, se calhar, está com um pé fora e um pé dentro. Mas a verdade é que a situação será complexa para todos, embora se estime que as maiores perdas sejam, de facto, para o Reino Unido. É que no seu processo de investigação, eles, de facto, há uma interdependência. Sim, a ligação das universidades, há a possibilidade de circulação, o Erasmus, que foi sempre uma possibilidade enorme de circulação de pessoas a frequentar diversos centros de investigação e promovendo o cruzamento de saberes, de experiências dentro de um território bem alargado.
tudo isto se perde um pouco, não é? Não é por acaso que os jovens... Será que os eurocéticos britânicos avaliaram o impacto que poderia ter no Reino Unido esta saída? Pois, eu creio que não, alguns terão avaliado mal, outros terão avaliado bem, porque há sempre um nicho político do quanto pior, melhor, não é? E eu penso que esse nicho político do quanto pior, melhor realizou o seu projeto, foi adiante. É curioso verificar que, por exemplo, houve empresários que investiram fortemente na campanha pela saída do Reino Unido e que, entretanto, neste processo já deslocalizaram as suas indústrias para outros países europeus. Isto quer dizer muito. Isto quer dizer muito da irresponsabilidade, isto quer dizer muito da manipulação de todo este processo. Isto quer dizer muito de muita coisa e de muitas pressões que existem, algumas externas à União Europeia, e que se estão a jogar e que se jogam, tenho a certeza que se estão a jogar também nestas eleições, tenho a certeza que também estão a jogar nestas eleições, no sentido de fragilizar a União Europeia, porque fragilizar a União Europeia é algo que é muito interessante para alguns países. Mais, não é? Para que alguns países cresçam mais, nomeadamente os Estados Unidos, a China, exatamente, China. Para que alguns países também que têm modelos de democracia e de respeito de direitos humanos muito diferentes dos nossos, se sintam mais à vontade. Não tem projeto social, que não tem projeto social e que têm mesmo modelos mais autocráticos de poder e que se identificam muito pouco e se sentem até muito incomodados com os níveis de democraticidade existentes na União Europeia. É evidente que esses países terão sempre mais interesse em fragilizar o modelo europeu, porque quanto mais frágil ele for, melhor será para eles. E isso tem tido, portanto, há um outro efeito, que é o efeito no orçamento da União Europeia. E agora que se vai negociar o plano para 2020, 2021, 2027, que efeito é que isto tem? Sabe-se que a contribuição líquida do Reino Unido era 70 mil milhões de euros, e vai ter um efeito. O que é que vai ter um efeito no orçamento da União Europeia? Tem um efeito no orçamento. Por tabela, vai ter também um efeito nas transferências para Portugal, que tem sido um Sim, terá um efeito nas transferências, não é só para Portugal, terá um efeito nas transferências para todos os países, porque todos os países sentirão essa redução nos fundos de coesão. Temos é que procurar soluções alternativas, não é? Temos que procurar soluções alternativas e há setores... O que é que o PS propõe em termos de alternativas a esta redução do orçamento da União Europeia, e para que não sejamos tão prejudicados? Sim. Porque no momento em que estamos a viver a coesão, não é? Esses dinheiros fazem-nos falta para esse desenvolvimento. Há setores que estão a operar na União Europeia que são menos taxados ou taxados iniquamente, como, por exemplo, o setor digital, que foge ao pagamento de impostos alegremente, as transações financeiras internacionais, que podem ser mais taxadas, e as indústrias mais poluentes. E nós apontamos estes três setores como setores que devem obedecer a uma outra política de taxação, uma política conjunta de cobrança de impostos, de forma a que assim os países consigam arrecadar uma receita própria para o orçamento europeu e dotar o orçamento europeu de outras receitas próprias. Tem que ser a União Europeia a promover tem que haver uma harmonização entre as políticas que vão ser seguidas por cada um dos países, para que isto funcione em conjunto, não é? Porque se vamos ter Portugal a cobrar uma taxa ao digital, mas Espanha não cobra, isso não funcionará. Isso não funcionará. Além de que a ideia é que
Mas a Europa a ideia é esta: para isso. se pelos tratados é impossível haver impostos europeus, os tratados impedem, porque a atividade tributária pertence à soberania de cada um dos países. No entanto, nós podemos encontrar aqui uma política comum que oriente a atividade tributária dos diferentes países nestas matérias e que, com isso, lhes permita captar receitas que são logo tidas como receitas próprias do orçamento europeu e são imediatamente remetidas para o orçamento europeu. Convertem a favor do orçamento europeu e convertendo assim a favor de todos nós e levando a que essas empresas assumam também a sua quota-parte de responsabilidade social por operarem dentro do nosso território, porque não podem estar a operar dentro do território europeu sem ter um contributo social para as condições de vida. Estará a Europa aberta a essa harmonização, já que há uma grande discussão. Aliás, começou no próprio Partido Socialista a impor a taxa verde, a taxa Tobin, que depois foi apanhada pelo Bloco de Esquerda, e não passou, e portanto perdeu-se essa ideia. Achas que é possível hoje não tem sido fácil avançar com este tipo de ideias? Desculpa, um dos grandes opositores era a Inglaterra, porque tem o maior centro financeiro da Europa. Tem o maior centro financeiro da Europa e não lhe interessa. Temos alguns países que albergam algumas destas empresas, onde estas empresas do digital têm sede e logo não estão interessados, porque para eles é uma mais-valia competitiva ter a sede dessas empresas e levantam questões. Por isso é que nós também defendemos que a decisão sobre esta matéria deve ser uma decisão, aliás, a proposta até nem é bem nossa, é uma proposta que começou por ser apresentada pelo senhor. O que eu vou dizer agora, que a regra não seja a regra da unanimidade, mas seja a regra da maioria qualificada. E aliás, esta proposta até para evitar o veto, não é? Para evitar o veto. Porque o que acontece é que alguns países usam a regra da unanimidade como uma regra de veto, não é? Fazem disso a forma de vetar qualquer tipo de solução. Mas devo até vincar bem, para que seja bem claro, que a questão do avançar para uma solução de maioria qualificada foi apresentada pelo próprio Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker. Ele próprio veio a público dizer que, da forma que as coisas estão a funcionar, a decisão é impossível e na necessidade da decisão nós devíamos, sobre estas matérias, avançar para a decisão por maioria qualificada, sob pena de andarmos aqui com este projeto eternamente e nunca conseguimos chegar a bom porto. Uma das coisas que não se conseguiu, nunca se conseguiu, embora ultimamente tenha havido um certo avanço, é sobre o combate à fraude e à evasão fiscal. As offshores ainda pululam na Europa, ainda há por aí offshores. É possível desenvolver-se um processo de combate à evasão e à fraude fiscal, já que, segundo dados apurados pela própria União Europeia, são afastados dos cofres da União Europeia cerca de 100 mil milhões de euros, que é mais do que o orçamento do Estado português, não é? Exatamente. E, portanto, o que é que se pode fazer para combater isto se nós não tivermos, de facto, uma política que seja comum? Não, tem que haver um maior diálogo das autoridades tributárias e uma maior cooperação entre as autoridades judiciais e as autoridades tributárias dos diferentes países. Isso é a matéria que é consensual entre todos. Por outro lado, entendemos que deve haver aqui também uma decisão de harmonização fiscal, ou seja, uma decisão que leve a que desapareça de uma vez por todas a possibilidade de ser produzida riqueza aqui, mas ser pago o imposto, por exemplo, no Luxemburgo ou na Holanda, como acontece com grandes grupos económicos portugueses neste momento, que transferiram as suas sedes para a Holanda de forma a que paguem aí os seus impostos. Estão aqui a enriquecer
nomeadamente em atividades comerciais, estão a enriquecer com o salário dos portugueses. Mas estão a pagar os seus impostos na Holanda porque beneficiam desse tipo de menor taxação fiscal nesses países e optam por estabelecer aí as suas sedes. Ora, o que tem que ser combatido é isso, e tem que ser combatida esta política fiscal de uma competitividade muito agressiva. Esta competitividade agressiva ao nível fiscal tem que ser combatida. E só pode ser combatida chegando-se a um processo de harmonização em que as taxas fiscais sejam, embora continue a dizer que a atividade fiscal faz parte da esfera soberana de cada um dos países, mas tem que ser encontrado aqui um nível de harmonização de que todos beneficiemos e que não se permita que os países mais pobres sejam constantemente colocados em situações mais difíceis por este esvaziar de recursos que acabam por ir para outros países que têm políticas fiscais altamente competitivas e agressivas. Este combate à fraude e evasão fiscal tem muito a ver com o combate à corrupção. No Parlamento Europeu tivemos uma deputada, a doutora Ana Gomes, que tem sido o pilar nesse combate. Teve um forte contributo nessa área. Tem tido um forte contributo, se calhar é o melhor termo para dizer. E que não consegue fazer passar a ideia de que o combate à corrupção passa também por um combate a esta falta de transparência que existe nas offshores, na sua criação e da forma como elas são sustentadas, e quer dizer que o projeto não avançou porque começaria por um foi, inclusive, se não estou em erro, correlatora do último relatório que foi apresentado há poucas semanas atrás sobre matéria de corrupção, evasão e elisão fiscal. Não queria deixar a Marisa Matias, que também tem sido... Sim, não querendo deixar a Marisa Matias de lado, também tem tido um papel nessa matéria, mas a Ana Gomes foi, se não estou em erro, correlatora desse relatório, que foi debatido recentemente, tem conclusões importantes e que é matéria de trabalho que fica para para o próximo mandato e que, com certeza, será acrescentado de novos passos, porque é um trabalho que a Europa não mostra empenho neste combate à corrupção? A questão não é só mostrar empenho, nós podemos ter todo o empenho do mundo, mas há decisões que têm que ser tomadas, que não é só o Parlamento Europeu, é preciso que as pessoas tenham a noção do funcionamento da União Europeia. É muito burocrático. É um processo altamente burocratizado. Depois tem a Comissão, não é? É um processo altamente burocratizado, tão burocratizado que uma diretiva pode andar em discussão 5 anos. E nunca chegar ao fim. Se chegar ao fim em 5 anos, é bom. Às vezes é bom, às vezes chegar ao fim em 5 anos é bom. Por isso, temos que ter a noção que o processo de funcionamento é altamente burocratizado, que a questão do jogo do interesse de 28, 27 países é algo que não é fácil, que é difícil. Eu venho de uma organização que tem 57 Estados-parte e sei bem a dificuldade que é chegar a um consenso. Um consenso mínimo, não é? Um consenso mínimo, e quando se fala em decisão por consenso, a decisão torna-se praticamente impossível em muitas matérias. A decisão torna-se praticamente impossível em muitas matérias. E para nós, cidadãos, parece estranho. Então, mas para nós é tudo muito claro e é tudo muito evidente e as coisas resolvem-se de uma maneira muito clara. Só que entre 27 e quando a regra da unanimidade acaba por funcionar como regra de veto, por vezes o que funciona é mesmo o bloqueio total. Por exemplo, falando da OSCE, nós temos processos burocráticos, que são meramente burocráticos, que estão bloqueados. Mas bloqueados e que bloqueiam o funcionamento da organização em si,
E tudo por uma questão de veto, e um veto que por vezes nem é consubstanciado no que está em discussão. O veto por vezes tem muitos paralelismos que levam a que os países tomem uma posição ou outra, às vezes nem, por motivos que nem estão muito diretamente relacionados com as matérias que estão em discussão. E por isso que é importante também que haja noção das dificuldades da decisão e que haja noção que eu entendo e defendo muito a regra do consenso como uma defesa dos interesses de todos. Agora, não podemos deixar que a regra do consenso seja uma regra de bloqueio. Essa é que de facto tem sido. E essa tem sido, na verdade, tem sido a regra, o que tem funcionado é a regra do bloqueio. A discussão no Conselho tem sido intensa nesta matéria também, mas não tem sido difícil chegar a muitas conclusões. Há avanços em matéria de cooperação entre entidades tributárias e entre as entidades policiais e judiciais, isso é claro, há avanços nítidos nessa matéria e há casos que são em evidência, há casos neste momento que são em evidência dos avanços que têm sido feitos nessa matéria e isto é algo que nós também devemos sublinhar para que os cidadãos não fiquem com a ideia então afinal não acontece nada e não estão a fazer nada. Não, estão a fazer, há avanços que estão a ser feitos. Agora, as coisas não andam à velocidade que nós todos gostaríamos. Não, isso não anda. Isabel, uma das questões que me preocupa e que eu acho que preocupa a maioria dos cidadãos é que a Europa tem tido uma política de juventude extremamente dinâmica e a juventude tem estado afastada da União Europeia, nomeadamente das eleições europeias, não da União Europeia, porque ela utiliza os benefícios que a União Europeia transmite. Estamos a falar da Erasmus, o Interrail gratuito a partir dos 18 anos, que é uma medida bastante recente, mas que é bom aqui também divulgarmos. Quem tem 18 anos deve informar-se, porque pode usufruir do Interrail gratuito e, com isso, ir conhecer 4 países da União Europeia à sua escolha, com despesas pagas, o que permite este cruzamento. 18 anos, não é? Não é? Quem me dera ter 18 anos, por vários motivos, mas também por esse. O que permite este cruzamento de culturas, de conhecimentos, de perspectivas de vida, de formas de estar em sociedade e que é muito importante, que permite a tal construção de uma identidade europeia, só que eventualmente tudo isto está a ser dado muito por adquirido. Eu penso que há aqui o cruzamento. Uma coisa que é central, que é a falta de divulgação de alguns projetos que sejam atrativos para e porque a juventude e a população em geral compreendam que são efeitos da União Europeia. Sim. Aqui há o cruzamento isto é um problema que não pode ser analisado de uma forma simplista, porque eu acho que há aqui o cruzamento de muitas coisas. Primeiro, o cruzamento, primeiro a ideia de que a Europa é uma coisa que está ali, que é garantida, que é estável, como é dado como garantido e estável a democracia em Portugal e em todos os outros países democráticos, e as pessoas vão descansando um bocadinho em cima destas ideias. Por outro lado, um certo desencantamento com a política e os políticos, a partir de um discurso muito simples e que entra muito no ouvido, que é um discurso radical, antidemocrático e que ganha espaço, dizendo os políticos são todos iguais, os políticos são todos corruptos. O discurso do contra é sempre melhor, são não é? todos, e depois não vale a pena votar. E depois termina sempre assim, não vale a pena votar, nem vale a pena participarmos, nem vale a pena... E com isso, quem ganha? Ganham exatamente essas forças radicais de extrema-direita e também de extrema-esquerda, algumas que avançam e progridem em torno deste discurso de redondilha, que é um discurso vazio de conteúdo, mas que entra e capta muito bem. Temos esses dois lados. Temos, por um outro lado, a falta de percepção, por vezes, da importância e do impacto da União Europeia na nossa vida do dia-a-dia.
São poucos os cidadãos que têm a noção, por exemplo, que 60% da legislação nos diferentes Estados-membros, e em Portugal também, deriva de legislação europeia. O que quer dizer que todos os dias estão a ser tomadas decisões no Parlamento Europeu que vão influenciar a nossa vida. Não é uma coisa que está lá muito atrás ou muito distante de nós, não. Estão a influenciar a nossa vida no dia-a-dia, hoje. Estão a influenciar a nossa legislação. As pessoas não têm a noção desta realidade. Também não têm muitas vezes a noção, quando nós falamos aqui muito de fundos de coesão, da importância dos fundos de coesão para o desenvolvimento de Portugal, etc. Isso é verdade. Por exemplo, eu há dias fui à minha escola e vi a minha escola, a escola onde eu estudei, nos pavilhões onde chovia lá dentro, onde por vezes não havia portas e as janelas tinham os vidros todos partidos, o frio era de rachar dentro daqueles pavilhões, não tínhamos condições nenhumas para sequer nos concentrarmos e aprendermos. Hoje há umas semanas fui à minha escola e a minha escola tem um espaço inteiramente remodelado, com condições de conforto, aquecimento, e que as pessoas estão com todas as condições para aprender. Mas aquilo só foi possível porque houve investimento através dos fundos europeus, sim, nomeadamente o FEDER. Só que as pessoas não têm essa noção, porque quando foram inauguradas as obras, eu não sei quem é que lá foi inaugurar, mas provavelmente o Primeiro-Ministro na altura, o Ministro da Educação, o Sr. Presidente da Câmara, e duvido que alguém tenha dito que aquilo só foi possível porque houve dinheiro europeu, houve dinheiro da Europa investido ali para melhorar as nossas condições de vida. E é preciso que haja também esta atitude responsável por parte de todos os políticos, de uma maior clareza na informação das populações. O Portugal, sobre nos últimos 33 anos, sim, foi resulta muito influenciado. Nunca chegaríamos ao estado onde estamos. Muito influenciada a nossa é? rede viária, as condições em que estão a funcionar os nossos hospitais, apesar de tudo, as reformas que foram feitas nos hospitais, os hospitais que foram construídos, os centros de saúde, os arruamentos. Nós aqui em Gondomar, por exemplo, eu tenho 50 anos, há 40 anos atrás, e muito depois disso, há muito mais, tínhamos aí as águas residuais a correrem pelas valetas fora. E sabíamos o que é que isso representava em perigo para a saúde pública. Sim. Não tínhamos uma rede de esgotos. Não tínhamos estações de tratamento de águas, as nossas ia tudo parar ali ao Rio Douro. Ora, portanto, sejamos sérios nisto tudo. Isto foi possível graças a um forte investimento da União Europeia também, graças a com participação, claro, evidente, do Orçamento de Estado, não é? Na parte saiu do Orçamento de Estado, mas nós não teríamos condições nenhumas. O Estado português, por si só, não teria condições nenhumas de fazer o que fez se não houvesse esta comparticipação europeia. Ora, é preciso também transmitir isto aos cidadãos. E é preciso uma nova cultura de cidadania e uma nova formação para a cidadania. Na escola, na família, na comunidade, temos que ser todos mais proativos na consciencialização dos cidadãos para a importância da União Europeia e para a importância do processo europeu. E isto não é uma questão de sumenos importância. É uma questão de paz, e não demos a paz em que vivemos todos estes anos como algo adquirido e eterno. É uma questão de paz, é uma questão de estabilidade. O maior período de paz na Europa. O maior período de paz na Europa é uma questão de paz, é uma questão de estabilidade, é uma questão de vivermos dentro de padrões sociais que não encontramos em muitas outras partes do mundo. Não encontramos, que é único. É único. Podemos dizer que mesmo que é único. Mesmo comparando com regiões muito desenvolvidas do mundo, nós não vemos níveis de direitos sociais iguais aos nossos. Dizem que Portugal teria que
alargar o seu âmbito de influência para a zona atlântica, abandonar, não só está no Mediterrâneo, mas para contrariar um pouco o eixo franco-alemão, que está mais direcionado para os países de leste, portanto é mais interessante. Sim. Nós devemos fazer uma corrente ao contrário, em direção aos países do Atlântico. Sim, mas nós sempre tivemos, a nossa política externa sempre esteve muito voltada para o Atlântico. O Atlântico é um eixo fundamental da nossa política externa. E quanto a mim, essa nossa posição, que advém da nossa posição geoestratégica... O socialista defende o alargamento, o aprofundamento desse... Nós não precisamos de alargar nem de aprofundar, nós só precisamos de continuar. Porque o eixo atlântico para nós foi sempre de extrema importância. A nossa relação foi sempre essa. E essa é também uma mais-valia dentro desta diversidade de posicionamentos geoestratégicos dentro da União Europeia, é uma mais-valia da nossa presença na União Europeia. Portugal está... Aliás, devo dizer que a Comissão Bilateral Portugal-Estados Unidos é algo que é altamente invejado por outros países, com outra projeção económica e peso político, etc. É muito invejável. Do ponto de vista diplomático, é algo que é extremamente invejado e muitas vezes é pouco compreendido por outros países que têm posições estrategicamente mais fortes. Mas a verdade é que nós mantemos sempre essa comissão bilateral e isso tem o seu peso. Por acaso, vou agora fazer uma questão que eu pessoalmente gostaria de ver um bocadinho mais... Quer dizer, eu ficar um bocadinho mais conhecedor dela, porque não tenho essa componente, que é como é que Portugal poderá mas relacionar os PALOPs com a União Europeia, sendo Portugal uma ponte para o desenvolvimento daqueles países que fizeram percurso connosco e que se separaram de nós. Portugal, eu tenho muita expectativa. Da lusofonia, não é? Sim, eu tenho uma grande expectativa em relação à presidência portuguesa da União Europeia em 2021. E tenho uma grande expectativa, exatamente... fundada aqui em vários fatores. Sabe que as duas primeiras cimeiras União Europeia-África foram feitas debaixo de presidências portuguesas da União Europeia. Sim, lembro-me disso. E foram grandes avanços. Tenho grande expectativa em relação... Até porque agora há um período de revolução em África, nomeadamente em Angola e Moçambique. Sim, há aqui grandes mudanças. E Cabo Verde quer também expandir-se e está em condições de poder expandir-se. E nós estamos a trabalhar muito, estamos a fazer cooperação. Portugal está neste momento em África a fazer não só a cooperação tradicional com os PALOP, mas também muita cooperação delegada pela União Europeia em outros países para lá dos PALOP. E está a fazer porquê? Porque nós temos um know-how do território, temos uma forma de nos relacionarmos com o território que é diferente e temos uma capacidade de intervenção diferente, uma experiência diferente que é muito válida e que será muito válida dentro desta trajetória europeia de aproximação ao continente africano e de implementação de uma nova estratégia de cooperação para o desenvolvimento no continente africano. Eu tenho... Levar o crescimento económico, o desenvolvimento à África, combater as causas da saída desesperada da África e fazer isso com algum nível de sucesso que eu penso que conseguiremos garantir. Tenho uma grande expectativa em relação à presidência portuguesa. Acho que Portugal tem muito a dar neste processo de aproximação da União Europeia à África, pela visão que temos do continente e pela forma que temos de nos relacionarmos com o continente. É preciso que
todo este processo de diálogo seja um processo a uma só voz. Que não aconteça aquilo que tem vindo a acontecer, com intervenções bilaterais, muitas delas desfasadas e altamente desestabilizadoras, por parte de alguns países da União Europeia. A União Europeia tem que falar em termos de política externa a uma só voz. Só assim teremos uma Europa forte no mundo e a afirmar-se, de facto, no mundo, defesa, como um pilar importante, mesmo na área da defesa, na área do desenvolvimento, na área do comércio. Nós só temos a ganhar se falarmos a uma só voz. Temos que abandonar um bocado o egoísmo nacionalista. Temos que abandonar alguns egoísmos nacionalistas, temos que abandonar algumas estratégias de improviso e temos que abdicar de algumas formas de atuar que tivemos no passado. Por exemplo, o que está a acontecer neste momento na Líbia, com a intervenção italiana e com a intervenção francesa, e eu tenho que dizer isto aqui com toda a clareza, porque não ficava de bem com a minha consciência se não dissesse, é absolutamente desastroso, é deplorável e não é aceitável. Qualquer tipo de intervenção tem que ser uma intervenção feita debaixo da égide da União Europeia, em consenso dos diferentes países. Cada um está a defender lá os seus próprios interesses, pois não podemos andar os interesses globais. Não é? O que está a passar na Líbia é que a França está a proteger os seus interesses na Líbia, a Itália está a proteger os seus interesses na Líbia, e isto só serve para agudizar um conflito que está instalado, quando o que se deve promover é a estabilização da situação política e social dentro da Líbia, com vista a uma pacificação do território e ao encontrar de uma forma que não tenhamos novos refugiados. E ao encontrar uma solução democrática para todo o continente, sem atropelos e sem os problemas que temos visto a surgir aqui e ali. Quando a União Europeia quiser falar a uma só voz e entender e for capaz de falar a uma só voz. Mas isto não tem só a ver com a África, tem a ver também com o nosso diálogo com o mundo, com o nosso diálogo, por exemplo, com a China. Nós ganharemos mais se falarmos a uma só voz, a negociar com a China, do que andarmos aqui a falar bilateralmente, como, por exemplo, está a acontecer agora em Itália, com a questão dos portos italianos e aquela negociação a que nós assistimos há poucas semanas, que vamos ver o que é que vai sair dali. Mas cada um quer o seu próprio interesse e por vezes o seu próprio interesse torna-se muito pequenino e depois é mesquinho na maneira como quer atingir, prejudicando, sabendo que vai prejudicar o pequeno interesse torna-se o que advém da defesa do pequeno interesse torna-se sempre muito pouco quando estamos a falar com grandes, quando estamos a falar com aqueles que têm grande poder. Isabel, o nosso tempo está a chegar ao fim e eu vou, o tempo que nos falta, vou dar o espaço todo à Isabel para que a Isabel nos fale das propostas que o Partido Socialista tem nestas eleições europeias para a Europa, que é para isso que estamos aqui a conversar. Sim, bem, nós já falamos de boa parte das propostas, já falamos da questão da harmonização fiscal. De forma sucinta. Pois, já falamos da questão da harmonização fiscal, já falamos da questão da política comum de asilo e imigração, já falamos da política europeia para a segurança e defesa, que é extremamente importante e que visa tornar a Europa mais autónoma em matéria de defesa e segurança, porque desde a Segunda Guerra Mundial nós estivemos sempre muito dependentes dos Estados Unidos em matéria de defesa e de segurança. E agora com o Trump isso fugiu. E com a atitude do Sr. Trump tudo mudou, mas não, tendo mudado não foi, sob o meu ponto de vista, não foi negativo para a União Europeia. Fez a União Europeia tomar uma atitude mais proativa e tomar uma atitude refletir sobre as coisas, tomar uma atitude mais proativa e também desenvolver a sua própria indústria e autonomizar-se e desenvolver a sua indústria numa dinâmica que é muito importante e que é muito interessante. Há aqui uma coisa que os Estados Unidos sabem muito melhor do que ninguém, é que o seu desenvolvimento tecnológico teve muito a ver sempre com as causas militares. Sim. Portanto, a Europa perdeu algum elan
porque as questões adormeceu sempre nas mãos dos Estados Unidos que nos iriam proteger. Isso teve um histórico, eu podia estar aqui horas a falar sobre isso, até porque a OSCE também, o facto da OSCE incluir os Estados Unidos tem muito a ver também com essa lógica. Bem, podíamos estar aqui horas a falar sobre o tema, mas quero dizer que é positivo e que até é positivo em termos do desenvolvimento da nossa indústria, porque o que está previsto é, em termos de fundos para o desenvolvimento da indústria nesta matéria, tem uma visão dual, isto é, a tecnologia de poder ser desenvolvida sob o ponto de vista da área militar, mas também da área civil. Ela depois arrasta-se para da área civil. E isso é positivo em inovação, é positivo em desenvolvimento. São postos de trabalho. São postos de trabalho, é a economia a desenvolver, e eu, não sendo uma pessoa que tenha uma visão militarista destas questões, nem super securitária, não vivo em estado de stress securitário, não vivo, mas é importante nós também termos bem presente a importância dessa esfera de atuação dentro da União Europeia. E, portanto, há aqui todo um caminho que já foi feito e que nós fomos aqui abordando. Abordaria mais a questão do novo contrato social, porque não tivemos oportunidade de falar. E abordaria muito mais essa questão agora no fim. É evidente que durante estes anos, devido à crise, primeiro financeira e depois uma enorme crise económica que nós atravessamos, a União Europeia esteve muito centrada nas questões financeiras, esteve muito centrada nas questões orçamentais, e este é o momento de nos voltarmos de novo para as pessoas. Porque nada pior que o descontentamento vivido ainda por uma grande margem da população, que sofre ainda índices de desigualdade muito, muito intensos, para que alguns desses grupos mais extremistas e populistas encontrem nichos que lhes permitem avançar e colocar em causa os nossos valores, que são os valores da solidariedade e os valores da coesão. E, nesse sentido, o programa do Partido Socialista coloca uma tónica muito forte nas questões do combate às desigualdades. No combate às desigualdades junto dos grupos mais desfavorecidos, tendo um olhar muito atento para os jovens e os jovens que necessitam de encontrar emprego, de estabilizar as suas vidas, e por isso nós preconizamos um reforço da garantia jovem, que tem funcionado ao longo de todos estes anos no suporte à formação. Apresentou o projeto Criança. Nós temos o que nós queremos fazer é alargar. Que nos ficou um bocado longe não ficou longe. O que nós queremos fazer é alargar a garantia jovem a um programa similar chamado a Garantia Criança, porque é preciso que nós tenhamos bem presente que na União Europeia, no seu conjunto, e é evidente que os indicadores são diferentes de país para país, no nosso país estão bem abaixo disto, mas na média o risco de pobreza das crianças é de 25%. Nós não podemos ter uma nova geração, quando temos uma população cada vez mais envelhecida, nós não podemos ter a nova geração a enfrentar indicadores de pobreza, de risco de pobreza deste nível. Por isso é importante avançar no suporte à infância, no acesso a equipamentos de apoio à infância, no acesso à educação, no acesso à formação, no acesso à habitação. E a habitação é também uma outra das nossas grandes preocupações, porque a habitação é um direito fundamental, e é um direito fundamental para a concretização de outros direitos. Para a concretização do direito ao acesso à saúde, para a concretização do direito ao acesso à educação, para a concretização do direito ao acesso ao trabalho. E é exatamente com esta visão que nós avançamos para a proposta de um plano europeu de habitação,
de forma que as classes médias e os mais jovens possam também eles ter acesso à habitação acessível. É um plano que é diferente dos tradicionais planos em que a União Europeia tem vindo a intervir em termos de habitação social. Não, este plano é um plano já mais voltado e não deixando de lado os programas da habitação social, que têm uma função, mas entendemos que é preciso ir para lá disso. E é preciso cada vez mais garantir à classe média e aos mais jovens o acesso à habitação a custos acessíveis. Estas são matérias que para nós são de extrema relevância e de extrema importância, para além de todas as questões que têm a ver com a aposta na inovação, porque essa é, de facto, uma questão-chave para o desenvolvimento da União Europeia nos próximos anos. Investir na inovação. Já os fundadores tinham a visão de que a União Europeia só se afirmaria no mundo pela inovação. E é verdade, nós temos que apostar muito na área da inovação, sermos cada vez mais competitivos à escala global, e nós só conseguiremos ser competitivos à escala global com parceiros cada vez mais fortes e a avançarem cada vez mais na investigação e no desenvolvimento, se avançarmos também por essa área e se fizermos uma forte aposta. Está a chegar ao fim. E uma aposta clara, só esta nota, sim, na sustentabilidade, combatendo as alterações climáticas, por via... Sim, porque também deixamos de falar nos refugiados do clima. Do clima, por via por uma aposta muito clara nas energias renováveis, nas energias verdes, na reciclagem, na economia circular. Isto é fundamental para a sustentabilidade do ambiente, para a sustentabilidade da Europa, para a qualidade de vida de todos nós. Isabel, agradeço imenso por ter estado aqui presente connosco, nos teres trazido uma perspectiva sobre a Europa. Falámos sobre a Europa, não falamos de questões nacionais, porque havia muitas questões para falar, nomeadamente este fim de semana. Mas as questões nacionais estão tão debatidas e as questões europeias estão tão apagadas que eu... Acho que foi bom falar. Acho que foi muito bom. Acho que foi bom falarmos sobre a Europa. Agradeço imenso teres vindo aqui falar connosco e com certeza que o nosso público também vai agradecer, porque foi uma excelente intervenção, um excelente discurso, porque é sempre bom ouvir a Isabel, porque a Isabel sabe do que fala. Muito obrigado, até à próxima.